Eu vou impactar os gentios pela fé, por meio da fé. Havia um inimigo feroz da igreja. Tinha terminado o Beit Midrash aos pés do melhor mestre da lei de Moisés. Jovem, já era doutor, poliglota, descendente de nobreza, romano, cidadania, que não era fácil. Doutor Saulo de Tarso perseguia a fé dos cristãos. Doutor Saulo era o cara. Nesse período havia o hebraico, aramaico, grego e latim. O hebraico era a língua dos doutores, do litúrgico, porque do cativeiro o aramaico se tornou língua popular. O latim era a língua do império. O período helenista que eu falei tirou a essência do grego, do hebraico. Só os doutores. E Paulo tinha a igreja de Cristo, e Cristo, como Zé Mané, de longe, da Galileia, de Nazaré. Ele sabe que agora a fé chega no meio dos gentios. Em Damasco. E ele vai feroz eliminar a fé dos gentios. Quando ele vai chegando em Damasco, é ele que conta em Atos. Um brilho do céu cai, desce. Brilhava mais do que o sol em pleno meio-dia. E ele diz, e a voz que eu ouvi foi em hebraico. Jesus disse, eu vou mostrar para você quem sou eu. E fala com ele em hebraico, na língua dos doutores. Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele é salvo para levar a mensagem aos gentios. O primeiro desafio da fé é a morte. Em Damasco querem matá-lo, mas ele se colou a Deus. A fé dele foi perfeita. Fugiu, escondido para não morrer, mas não abandonou a fé. Segundo, o anonimato. Segundo historiadores, 14 anos sem um congresso, sem uma foto de outdoor. Mas o anonimato não roubou a fé dele. Capítulo 13. Ele aparece em Antioquia da Síria. No meio de quem? De doutores e profetas. A fé já tinha unido judeus e gentios, porque estava em Antioquia. No Antigo Testamento, o negro, que até hoje é discriminado, no meio dos judeus, meu Deus do céu, mas na igreja de Antioquia, pela fé, unidos, já tinha branco e preto, adorando e profetizando. Aí o Espírito separa quem? Paulo e Barnabé. Para levar a fé aos gentios. Primeira viagem é dolorida. Eles entram pela região de Chipre, disseminando a fé entre os gentios. Eles saem de Chipre e vão para Pafos, região asiática, e ganham almas gentias. Sintetizando, eles saem de Pafos,
vão para a região de Perge, e de Perge chegam em Antioquia da Pisídia, região galáxia. Almas gentias aceitam a fé. Os judeus, disse Paulo, Romanos 11, que eles se tornaram inimigos do evangelho por causa de nós. E aonde a fé era disseminada, eles tentavam dissuadir. Aí Paulo vai de Antioquia da Pisídia, me ajuda aqui baixinho, tecladista, para a região licaônica. A região licaônica tem 3 cidades: Icônio, Listra e Derbe. Paulo, pela fé, vai enfrentando expulsões, vai enfrentando desafios, mas não desiste. Chega em Icônio, prega a fé, e gentios aceitam a fé. 1000 quilômetros de Jerusalém, a fé já está sendo disseminada. Expulso de Icônio, prega em Listra e prega em Derbe. Quando ele prega em Listra, ele vê um homem aleijado que tinha fé para ser curado. Ele diz: em nome de Jesus, pela fé levanta. Pela fé o coxo fica de pé. Aí os moradores de Listra, de Icônio e de Derbe, que era 100 quilômetros o ciclo, dizem: os deuses desceram entre nós. Chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, que era o que pregava. Correram, chamaram o sumo sacerdote de Júpiter: vamos sacrificar a eles. Era a hora, gente, deles serem convidados para os maiores congressos. Toda a região licaônica queriam adorá-los, aplaudiram e chamaram-lhe de deuses. Você vê hoje, quando o culto pega fogo, muitos, isto não é crítica destrutiva, é um testemunho para falar da resistência da fé. Já anda com fotógrafo, e ele só bate foto quando o povo pula, porque isso vai dar views, e dando views vai dar monetização. Paulo agora tinha toda a chance de bombar mais Barnabé, mas pela fé eles rejeitam o glamour e começa a levantar a mão e dizer: gente, faça um negócio desse não, a gente só é servo. O milagre que esse homem teve foi por meio da fé, e quem faz não é a gente, é o Deus que a gente serve por meio do seu Filho Jesus. Ele abre mão do glamour na região licaônica, e por causa disso vai ser apedrejado. Mas as pedras não roubam a fé dele. Diz o Lucas em Atos que os moradores, impulsionados pelos judeus ortodoxos da região, só pararam de jogar pedra quando pensaram que ele estava morto. Largaram como um cadáver. Tinha tudo para desistir da fé. Só expulsões, apedrejamento e chicotadas. E hoje a gente quer desistir da fé porque não concorda com alguma coisa. Hoje a gente muda de ministério, de galho em galho. Quando disseram: já morreu, o sangue e as feridas, largaram ele. Aí em Listra, os irmãos vão lá e vê que ele ainda respirava.
pegam ele, e segundo o escritor Plumer, ele faz um relato que levaram ele para as feridas ser saradas na casa de Lloyd, uma judia que tinha uma filha chamada Eunice e tinha um neto chamado Timóteo, de 16 a 17 anos. Enquanto Lloyd e Eunice conheceram a fé cristã por meio de Paulo e das suas feridas, você não vê Timóteo. Mas enquanto o sangue de Paulo corria e as feridas abertas, a fé entra no coração daquele adolescente. Como pode? Hoje quem inspira são os que estão na fama. Agora ele vai ser inspirado pelo sangue e as feridas do apóstolo. A fé vem. Capítulo 15, Paulo volta para Jerusalém já sarado, defende os gentios. Capítulo 16, vou passar um pouquinho do meu dia. Ele faz a segunda viagem. Quando ele faz a segunda viagem, volta pelo mesmo caminho da primeira, fortalecendo os irmãos com a decisão dos apóstolos, que ninguém pode impedir a fé dos gentios, porque Amós já tinha profetizado. Quando ele chega em Icônio, cerca de 2 anos depois, Timóteo com 17 anos, os irmãos de Icônio disseram: Paulo, vou conjecturar, lembra daquela pregação em Listra? Lembra do teu apedrejamento, das tuas feridas? As tuas feridas gerou um jovem na fé, e ele está pregando a fé de Icônio a Derbe, 100 quilômetros. Ele está pregando a fé que aprendeu de ti. Aí Paulo disse: quero conhecê-lo. E conhece ele, e viu que ele era bom, reuniu os presbíteros e o ministrou sobre ele a fé e o Espírito. Colocou ele na comitiva, e agora ele vai andar com Paulo, Silas, na região da Frígia. Na região da Frígia, Paulo não prega, se hospeda na região marítima de Troade. De Troade ele tem uma visão para ir para a Europa, região Macedônia. Ele vai. A fé explode em Filipe. Uma empresária do ramo do tecido aceita a fé. Uma grega endemoniada aceita a fé. E por causa da fé, Paulo e Silas é preso, Timóteo não. Chicotes, grilhões, mas a fé não é abalada. Pela fé, o carcereiro e a sua família aceitam a fé. Paulo é expulso com Silas e vão para a região da Caia, Anfípolis, Tessalônica, Corinto, e estabelece uma igreja. E Timóteo com eles. Terceira viagem, Paulo pega Áquila e Priscila e volta para Antioquia em Jerusalém. Passa em Éfeso, estabelece uma igreja e se torna a principal igreja da Ásia. Precisa voltar para Macedônia.
Agora Timóteo tem 23 anos. 6 anos vendo a fé de Paulo, aprendendo aos pés de Paulo. Aí Paulo diz: eu preciso ir para Macedônia, sair da Ásia para a Europa. E quem eu deixo como pastor? Timóteo. Ele estabelece Timóteo como líder da igreja em Éfeso. Ele está na Macedônia. Timóteo, 25 anos. Ele escreve a primeira carta. Eu te deixei aí, filho, para que ensine a alguns não pregarem outra doutrina acerca do que eu ensinei. Ele sabia que a responsabilidade era tão grande da fé, que no capítulo 4 da primeira carta, versículo 12, ele diz: não deixa ninguém desprezar a tua juventude. Sei exemplo dos fiéis. Timóteo completa 27 anos. A primeira carta está em volta de 64 a 65 depois de Cristo. 67 depois de Cristo, Paulo é preso, prisão política. Diz alguns historiadores, 7 metros, eu já estive lá. Às vezes na prisão subterrânea de 7 metros tinha 30 prisioneiros, e quem chegava lá não saía mais. Agora Timóteo vai ser desprezado pela sua juventude. Aprendeu 6 anos a fé através de Paulo. Agora é líder. Enquanto Paulo está preso, os irmãos, o problema não foi fora, foi dentro. Os irmãos começam a desprezar a sua juventude, começam a rir dele, dizendo: esse jovem não tem futuro, teologicamente é um fracasso. Alguns obreiros diziam: ele só está aí porque Paulo o empossou, mas merecimento ele não tem. Reunia grupo de irmãos depois do culto e tirava a fé dos irmãos, culpando Timóteo. A fé do jovem é abalada. E quando a fé vem, ele tem medo. E o medo é um sentimento de insegurança. Quando o medo bate, ele sente vergonha. O meu mestre prega a fé, mas só vive preso e apanhando. Pregar a ressurreição de Cristo é vergonha. Vou desistir, vou parar. O medo e a vergonha vêm. E agora ele está sentindo a dor na própria pele. E a fé vai ser abalada. Mas antes dele desistir, a graça de Deus não desiste dele. A graça de Deus vem no fracasso. Diga para quem está ao seu lado: mesmo que os homens, mesmo que os irmãos queiram roubar a tua fé, a graça de Deus não vai deixar. Eles apontam os teus defeitos, eles apontam as tuas deficiências, mas a graça de Deus vem a virtude. Aí alguém vai a Roma,
chega na prisão, diz a Paulo: Paulo, Timóteo foi atingido pelo medo terrível, e ele está prestes a desistir. A fé dele está abalada, Paulo. Aí em caráter urgencial, Paulo pega a pena e o pergaminho e vai escrever a segunda carta. E ele começa dizendo: meu filho na fé, que saudade eu tô de você. Como eu queria ver você pessoalmente. Mas eu te digo, filho, que eu não me canso de orar por você. Eu lembro das tuas lágrimas e elas me trazem alegria. E eu sempre trago à memória, filho, a fé não fingida, a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou na tua avó Lloyd e depois na tua mãe Eunice. E eu tenho certeza que ela mora dentro de você. Ela habita, xará, ela habita dentro de você. Ela mora, ela não é um visitante, ela mora dentro de você. Ela mora. Por este motivo, eu estou te escrevendo: desperta o dom de Deus que há em ti, e não tenha vergonha do Evangelho de Cristo, e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Ou seja, suporta a aflição do Evangelho segundo o poder de Deus, porque o que está dentro de você é maior e melhor do que o que está nessa raça ruim que não acredita em você. Desperta a fé, desperta o Espírito que está em você. Eu não vim pregar para super-heróis nesta manhã. Eu não vim pregar para super-crentes. Quantas vezes não dá vontade de desistir? Tem dias que eu bato a cabeça na parede. Não aguento mais. A maioria das vezes, quando eu chego no aeroporto para pegar o próximo voo abatido, vem alguém chorando, me abraça em lágrimas: você é minha inspiração. Aí pela fé eu não desisto. Aí Paulo diz: filho, a minha hora está chegando. Eu estou sendo oferecido por sacrifício de libação, mas eu combati um bom combate, Timóteo. Eu acabei a carreira e guardei a fé. Agora é com você, filho. Essa raça ruim vai sempre existir. Vão vir querendo só ganhar dinheiro da igreja. Vão pregar o que a igreja quer ouvir. E a igreja vai entrar nesse mistério e vai querer ouvir, porque a verdade da fé vai ser comichão. Mas continua pregando a verdade que eu te ensinei. Não se vende, não se dobra. Nesta manhã, início de tarde, eu disse que eu não estou pregando para super-heróis. Eu recebo ligações, eu recebo desaforo. Olha que coisa linda. Timóteo, os judeus diziam: fora de Jerusalém a fé não subsiste. A 1000 quilômetros, Timóteo conheceu a fé. É estimulado e não desiste. Quem acha ruim, quem não gosta que se mude. Diga para quem está ao seu lado: quem não gosta de você, quem quer tirar a tua fé, vai ter que se mudar. Mas eu vou permanecer.
60 anos atrás, a 10.000 quilômetros de Jerusalém, a fé chega na ADEB. Há 42 anos atrás, a 10.000 quilômetros longe de Jerusalém, a fé toma conta da UMADEB, e a UMADEB tem incendiado o Brasil, tem incendiado o mundo. Fique de pé, por favor. Eu disse que eu não vim pregar para super-heróis. Quando você lê Paulo escrevendo à igreja que Timóteo era pastor, ele está escrevendo para os gentios. Capítulo 2, versículo 8, ele diz: pela graça, vocês são por meio. Capítulo 2, versículo 11, ele diz: lembrai-vos que em outro tempo passado vocês eram gentios, imundos, chamados de imundo, pelos que se achavam perfeitos pela circuncisão feita pela mão do homem. Versículo 12, vocês naquele tempo estavam fora das promessas, das alianças de Deus com os judeus, no mundo, sem Deus, sem paz e sem Cristo. Mas versículo 13, ele diz: mas agora, pelo sangue de Jesus, vocês que estavam longe, já pelo sangue chegaram perto, e a fé tomou conta de vocês. Então, se você está perto de alguém que talvez desistiu e que quer desistir, vira para ele aí, se for do mesmo sexo. Se não for, procura ele, procura alguém. Me ajuda aqui, pastor Denis, por favor. Ei, Timóteo, Deus não desiste de você. Vira para esse crente que está perto de você, olhando para ele, diga: não quero nem saber como você chegou na UMADEB. Se só o caco, se só o bagaço, ameaçado e a fé abalada, diga a ele: dá para desistir, mas não. É pela fé, é pela fé que a graça não desiste de você. Diga: é pela fé que os que vieram antes de nós alcançaram a promessa. Abraça ele, abraça ela. Diga: Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Só o teclado, por favor. Deus não desiste de você. Eu quero chamar aqui à frente aqueles que porventura desistiram. Ainda dá tempo de recomeçar. Você não foi o primeiro. Cadê a primeira vida para recomeçar? Traz ela aí que está pertinho de você. A fé que habita em você. O inferno pensou que ia desistir. Vai não. O inferno pensou que ia te destruir. Vai não. Porque ainda existe resquício de fé dentro de você. Porque a fé mora. Cadê a primeira vida? Venha. Está chegando a segunda. Ajuda a terceira. Ajuda. Vem, Su. Vai trazendo. A graça não desiste de você. Ah, pastor, eu fracassei. A graça atua no fracasso.
Timóteo amedrontou, enfraqueceu, mas a graça não perdeu ele. E nesta manhã a graça não vai perder você. Venha, venha, filhos, venha. Ajuda, irmão, ajuda. Eu recebo ligações de céticos, reformados, que diz que nós somos doidos. Mas eu louvo a Deus que ainda tem uma geração que não se envergonha do Evangelho e nem tem medo. Eles me dizem: Bento, para de pregar a Bíblia. A nova geração quer saber de modernidade. Você pregando Bíblia, pregando fé, não vai ganhar eles. Eu digo: é porque você não conhece a geração pentecostal do Brasil. Ainda tem uma geração. Eu vou continuar pregando Bíblia, eu vou continuar pregando graça, eu vou continuar pregando fé, porque ainda tem uma geração que não tem vergonha da Bíblia, que não tem vergonha de pular, que não tem vergonha de dar lugar, que não tem vergonha de ser cheia. Já temos 88 almas na internet. Eu não sei quantas tem aqui. Se possível, me faça saber. Você que está no outro lado do Atlântico, você que está no Pacífico, você que está na Ásia, você que está nos rincões do Brasil, mas muitas vezes está nos assistindo. Você talvez desistiu. O inferno disse: ela não volta mais, ele não volta mais. Mas nesta manhã o Espírito mandou te dizer: ele não desiste de você. Ainda dá tempo. Vem. Permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou fogo, fogo. Estenda as tuas mãos. Estenda as tuas mãos sobre esse crente que está do teu lado aí. Queimou. Coloca a mão no olho dele. E a pedra de fogo, a unção que está queimando dentro de mim, recebe aí, agora, seja batizado, seja renovado, seja restaurado, agora. Só ele fez. Queimou, queimou, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho lei. Pode me levar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lei. Pode me levar. Vamos juntos, Davi. Diga: eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lei. Pode vir, pode ir. Eu ainda tenho. Luz e luz tornado. Diga: a chama. Levante sua voz e diga: luz, luz só. Espírito,
Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Fale em outras línguas. Seja cheio do Espírito Santo. Onde você estiver agora, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio, 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 cheio do Espírito. Cheios do Espírito. Espírito, que desce, vem como desce, vem Jesus, e enche, Espírito. Que desce, vem, vem, vem. Na UMADEB, Jesus Cristo é o centro e todos são bem-vindos. Participe!